Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Instituição Espírita Recanto dos Pássaros. Essa noite, meus irmãos, nós trabalharemos o tema Desafio à Caridade. Esse tema, nós vamos iniciar com o livro Alerta. Nós estudamos 5 livros. Um deles é, como eu sempre passo a vocês, que o principal de todos é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, nesse momento, nós vamos pedir a todos que tentem se concentrar, tentem meditar a imagem meiga do nosso Senhor Jesus Cristo para realizarmos a nossa prece inicial. Amigo Jesus Cristo, companheiro de todas as horas, nesse momento pedimos a vossa presença entre nós, em todos os lares que estão nos assistindo, que nos assistirão mais tarde. Abençoe, Senhor, a todos nós encarnados e desencarnados, para que tenhamos uma noite de aprendizado com a vossa presença, a presença dos nossos instrutores espirituais. Enfim, que tenhamos todos nós muita paz e muita luz. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, confrades espíritas, como nós falamos, o nosso tema é Desafio à Caridade. Então, nós fazemos esse interrogatório aqui porque é justamente desafios à caridade. Embora eu não estou interrogando, eu estou afirmando, mas nós nos interrogamos bastante quando estudamos para realizar este tema. Porque a caridade, ela em si, ela deve ser praticada com amor, sempre. Sempre a caridade deve ser praticada com amor. E quando nós falamos em caridade, nós temos que pensar em luz. E todos nós somos luz. Deus nos criou, somos irmãos, tivemos aqui na Terra a presença de Jesus Cristo encarnado, há aproximadamente 2020 anos, ou 2020 anos, e nós sabemos
até pela seriedade que nós estamos aqui. Eu não vou começar hoje a nossa palestra com nenhum conto, nenhuma história. Nós vamos adentrar diretamente ao tema. Nós sabemos que quando se trata de caridade, de fazer a caridade, de emanar a caridade, há dificuldades enormes que aparecem em todos os seus aspectos. Então, sempre que esse tema de caridade ele é trabalhado, né, tendo todas as suas considerações, nós temos que recordar que a caridade é a luz da razão mantida pelo combustível do sentimento. Então, a gente vai pegar por aí. A caridade é a luz da razão mantida pelo sentimento. Eu preciso ter conhecimento de mim mesmo. Eu preciso me instruir para que eu possa fazer a caridade com sentimento. E quando nós falamos aqui que nós precisamos nos instruir, nós não estamos falando na parte formal da instrução. Isto é, frequentar escolas, universidades, os bancos, as cadeiras acadêmicas, não. Quando nós falamos em nos instruir, é porque é preciso projetar claridade pelo caminho das sombras. E sombras existem demais, mas as claridades, elas são de uma quantidade muito maior. Então, a caridade, ela resume da irradiação do amor que jamais se exaure. Então, todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, nós temos a caridade dentro de nós, porque nós temos o amor dentro de nós. Ao falar de amor, nós falamos de um amor universal. Nós, ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e a nossa casa oferece todas as terças-feiras, às 19h30, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, via Google Meet. Então, quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a caridade, ela deve ser feita sem olhar quem, que seja feita com a mão direita, que a esquerda não saiba. Nós aprendemos com o Evangelho, segundo o Espiritismo, que essa luz, quando nós promovemos a caridade, ela jamais se exaure, ela jamais se apaga, ela jamais se enfraquece. Mas para isso é necessário que nós sintamos a vontade de começar a praticar a verdadeira caridade. Nisso a gente trouxe o tema Desafio à Caridade. Porque muitas das vezes, confrades espíritas, muitas das vezes fazer a caridade não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. No Evangelho, no seu capítulo 15, ele trabalha muito bem a caridade, e nós sabemos que há vários tipos de caridades. E nós vamos aqui focar em 2 tipos, em que o Evangelho também ele sintetiza a caridade material e a caridade espiritual. A caridade material, ela se torna a mais fácil. Vocês poderiam me questionar nesse momento, né, e dizer como assim, como a mais fácil, se eu não tiver dinheiro. Mas quando nós falamos a mais fácil, porque o pouco dinheiro que nós tenhamos, um pouquinho de alimento,
que nós tenhamos guardado, nós podemos doar. E foi feita uma caridade material. Uma sobrinha no salário, ou por mais que nos sobre, nós podemos doar uma certa quantia para beneficiar o próximo. Esta caridade que nós estamos falando aqui é a caridade material. A caridade espiritual é justamente a caridade mais difícil de ser praticada, mas é a que Jesus nos ensinou a praticar. Que é fácil, muito bem, nós pegarmos, para nos livrarmos de alguém, entregarmos 1 quilo de farinha, né? Pegarmos 20, 100 reais e ficarmos livres daquela pessoa. Aí, quando nós nos questionamos, essa é a caridade, segundo Jesus Cristo? Não, não é. Não deixa de ser uma ajuda, que vai saciar a fome da pessoa, vai ajudar a pessoa materialmente. Mas o que nós vamos deixar claro aqui é a caridade espiritual. É aquela em que nós devemos ter o sentimento concreto, absoluto, de querer ajudar ao próximo. Nisso aparecem desafios para nós realizarmos a caridade. Olha, a caridade em si, ela estrutura-se no esforço pessoal, porque possa ser que venha um grupo, como da nossa instituição, o Recanto dos Pássaros, que já faz atividades de cunhos caritativos, de caridade, e faz mesmo. Mas, se eu não tiver essa movimentação de sentimento íntima, eu não vou conseguir chegar àquele grupo. Então, eu vou ter que passar por desafios. Então, a caridade ela precisa de um esforço individual. A caridade espiritual, a caridade moral, ela precisa do esforço espiritual deveras. Certo? Mas a gente vai ver aqui esses desafios. Vamos ver que a caridade ela transcende as doações materiais, como nós já falamos, que são igualmente as suas manifestações respeitáveis. Nós respeitamos aqueles que só conseguem fazer a caridade material, eles não estão deixando de fazer a caridade. Quero deixar bem claro isso, eles não estão deixando de fazer a caridade. Mas nós estamos focando em quê? Em só doar e não participar e não sentir. Essa caridade ela perde o sentido, o verdadeiro sentido. Então, por isso, a caridade ela tem uma elasticidade imensa no seu exercício. Cada vez em que nós praticamos uma caridade com verdadeiro sentimento, essa caridade ela vai se esticando, ela tem uma elasticidade. O que é que nós queremos falar com isso? Essa caridade, a forma de fazer a caridade vai melhorando, porque vai se tornando uma prática diária. Então, transcorrendo as doações materiais, como nós já falamos, e são ótimas, nós temos que ver agora como fazer a caridade espiritual, a caridade moral. E eu vou dizer uma coisa aqui a vocês, sem medo de errar, porque além da vivência na doutrina espírita há 30 anos, embora o tempo não diz nada, né, mas nós aprendemos um pouquinho só, nós vamos fazer toda uma trajetória
em que perceba-se a caridade espiritual. Então, os desafios, eles não são poucos. Vamos começar. Por exemplo, o delinquente, uma pessoa que está à margem da sociedade, que nós a chamamos de marginal, né? Marginal é que está à margem de, então, à margem da sociedade. Então, vamos dizer que um delinquente, pela sua ação infeliz, de que se tornou responsável, chegou a roubar, a assassinar, a maltratar uma pessoa, a maltratar um cachorro, um idoso, qualquer coisa que esse delinquente deve ter feito. Isso, de imediato, vai nos inspirar uma animosidade, certo? Vai nos inspirar algo que está repugnando, vai nos repugnar. Não podemos ser hipócritas em dizer que tal coisa ou tragédias não venha a nos tornar aquela reação de animosidade. Mas aí é que está. É o primeiro desafio, a caridade. Porque, nesse caso, qual é o desafio? É a gente amá-lo na condição de um enfermo necessitado de recuperação. E isso é caridade. Nós devemos acabar com a mania do julgamento. Aquele delinquente, ladrão, aquele assassino, então ele merece isso, ele merece aquilo. Aí alguém que poderia me perguntar, como já me perguntaram várias vezes, pessoalmente, Eduardo, e se por acaso alguém fizesse com alguém da sua família? Como falei há pouco instante, o primeiro ato, a primeira reação é aquela de quase descontrole, do ódio, da raiva, de animosidade, que foi feito um ato irracional. Mas, como espírita, nós temos que nos controlar e procurar o início do amor para esse delinquente. Eis o primeiro desafio da caridade. Não é fácil. Eu não disse a vocês, desde quando comecei a falar aqui, hoje, eu não disse a vocês que seria fácil. Né? Eu não disse a vocês que seria fácil. Mas a gente tem que ver este delinquente como um enfermo. E todo enfermo precisa de um médico, precisa de medicação. Todo e qualquer enfermo precisa de medicação. Então, é o princípio da caridade. Eu preciso respirar fundo, lembrar que sou cristão, lembrar que sou uma pessoa que também falho, possa ser que eu não faça o que este irmão fez, esse delinquente, e eu vou ter que ajudá-lo. Se eu não conseguir abraçá-lo, não é isso que a doutrina está dizendo aqui através de mim, através dos livros que nós estudamos. Mas que eu faça uma prece para ele. Se eu não conseguir olhar de frente ainda com um delinquente, eu tenho que aceitar esse desafio. Chegar no meu recanto doméstico, fazer uma prece, perdoar, começar o trabalho do perdão. O outro exemplo é o rebelde. O rebelde, ele provoca a reação equivalente da agressividade. Então, toda pessoa que é rebelde, ela vai provocar essa reação equivalente de uma agressividade. É um desafio. Como que eu vou praticar a caridade com o rebelde? Eu tenho que exercitar o quê, gente? A paciência. É outro grande desafio. Eu necessito praticar a paciência com aquele rebelde até conquistá-lo para o equilíbrio dele e constituir relevante caridade. Então, justamente, o segundo ponto que nós colocamos aqui é a paciência. Nós temos pessoas rebeldes, vamos dizer, em nossa família, nós temos pessoas
amigos rebeldes, qualquer adolescentes, como normalmente se diz, que os adolescentes são rebeldes. Então, vamos aceitar esse desafio? Vamos. Primeira coisa, praticar a paciência. Praticando a paciência, o que é a paciência? É a ciência da paz. Nós vamos estar fazendo a verdadeira caridade. Então, veja bem, aquele com quem te sentes enfadado ou que te provoques antipatia, como a gente, isso é muito natural. Alguém nos provocar uma simpatia, alguém nos enfadar. Esse enfadar, eu estou dizendo aqui, não é um cansaço, não. Enfadar é nos enjoar, nos deixar enjoados, né? Que nos irrite. Né? É outro desafio à caridade. Então, isso representa um teste para as nossas realizações espirituais. Nós somos testados diariamente, 24 horas por dia, dormindo através do processo do sono, do desdobramento. Aqui em estado de vigília, nós somos testados. E nós pedimos esses testes quando estávamos na erraticidade. Então, aqueles que são antipáticos, que nós repugnamos, que achamos que somos melhores que eles, então a gente vai ter que aceitar esse desafio como? Superando a condição negativa desta pessoa e trazê-la à província do teu coração. É significativa a caridade. O que é isso? Eu tenho que superar a parte negativa daquela pessoa e, paulatinamente, mostrando a esta pessoa a bondade que há no coração dela. Então, nós vamos nos superar. Eu, enquanto incomodo, me deixo ser antipatizado, e a pessoa que está produzindo essa antipatia, muitas das vezes sem querer, certo? Porque nós sabemos disso, que muitas das vezes sem querer. Então, a gente vai ter que trabalhar essa questão íntima do coração dessa pessoa. Eduardo, mas como eu devo fazer? A prece. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O ingrato. Olha, a ingratidão dói. Ainda dói, não dói? Se alguém aí que estiver assistindo, que for assistir depois no nosso canal da IERP, que é a TV da IERP, o canal do YouTube, disser que não dói, parabéns, acredito, certo? Então já está num patamar espiritual bem mais elevado que eu, porque a ingratidão, ela dói. E há um ditado que vai mais além, que diz que a ingratidão tira a afeição, certo? Agora, vejamos bem, por uma pessoa ter sido ingrata conosco, nós vamos abandoná-la, nós vamos deixá-la no caminho? Não. Vamos lembrar que são pessoas que estão nos desafiando a fazer a caridade. Estas pessoas foram colocadas em nossa estrada para que nós possamos andar descalços, com as pedras massageando os nossos pés. Então, o ingrato, naturalmente, inspira desprezo. Normalmente, já diz a psicologia, que todo o ingrato é uma pessoa que ela vai inspirar desprezo, certo? Ela tem também um autodesprezo. Então, senão indiferença. Uma pessoa ingrata é uma pessoa indiferente. Então, como é que nós devemos superar esse desafio para realizarmos a caridade? Nós devemos continuar ajudando essa pessoa, prosseguindo com a ajuda, conquanto as dificuldades no relacionamento, isso representa elevada caridade. Há muitas outras pessoas que dizem, eu não vou mais ajudar aquela pessoa, eu não aguento mais aquela pessoa. Sempre faz as mesmas coisas.
Eu não aguento mais repetir, eu não aguento mais, chega. Não. O cristão não faz isso. O cristão não faz isso, de jeito algum. O cristão equilibrado não faz isso. Ele vai suspirar, ele vai fazer a sua prece e vai continuar ajudando. Quem somos nós? Eu pergunto a vocês. Quem somos nós? Para dizer basta, não vou mais ajudar, chega de ingratidão. Quem somos nós? Espíritos totalmente endividados, cada um passando por suas dificuldades nesta encarnação, que suplicamos e necessitamos da caridade divina. Aí eu pergunto a nós, Deus, Jesus, os nossos anjos, mentores, se cansam de nos ajudar? Não. E por que nós vamos parar de ajudar o próximo porque aquela pessoa foi ingrata comigo? Isso seria egoísmo, além do orgulho. Então é muito difícil. E, ao mesmo tempo, o Evangelho nos ensina como trabalhar com isso. Nunca nos cansemos de praticar o bem, nunca, nunca. Ah, Eduardo, mas não dá, eu não consigo mais. Eu, quando olho para aquela pessoa, que aquela pessoa vem pedir a mesma coisa, quando eu ajudo, a pessoa só lembra de mim na hora em que está precisando, não diz nem um oi, um alô, e daí, faça a sua parte, siga em frente, continue ajudando. Nós estamos esperando o retorno aqui, aí cabe a nós mesmos e a Deus que está vendo tudo. Quem te ofendeu por qualquer razão, legítima ou injusta, como se não houvesse para alguém outras que ofendessem, provoca um natural retraimento. Insistir na ação cordial com esquecimento do mal constitui verdadeira caridade. O que quer dizer? O que é que eu quero te falar com isso aí? Que se alguém nos ofendeu, por qualquer razão, seja legítima, certo? Se nós fizemos por onde ser ofendidos ou não, se nós nos sentimos traídos, se nós nos sentimos machucados por terem nos ofendido, né, tadinhos, né, nós fomos ofendidos por nada. Isso provoca um retraimento natural, gente. Isso é natural entre nós humanos. Só que nós, espíritas, nós sabemos que esse retraimento não deve mais existir, certo? Não deve mais existir, porque a ofensa, ela pesa para quem nos ofendeu. Se nós fomos verdadeiramente ofendidos, vamos trabalhar a lei do amor e da caridade. Vamos pedir a Jesus que abençoe este irmão, esta irmã que nos ofendeu, e vamos nos libertar dessa cadeia negativa. Não é isso? Vamos nos libertar dessa cadeia negativa. Porque a tristeza, a dor consciencial, fica para quem faz a má ação. Então, é o desafio da caridade. Certo? Foi por isso que nós falamos que nós vamos focar hoje aqui na caridade moral, na caridade espiritual, a moral. A caridade para com todos, mediante uma revolução íntima de superação pessoal. Olha outro desafio. Veja bem, nós somos um grupo, nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociáveis. Deus nos criou assim. Ninguém vive absolutamente sozinho. E quando nós falamos aqui sozinhos, não é simplesmente com pessoas encarnadas. Ninguém vive. Possa ser que eu more sozinho, mas muito bem acompanhado pelos espíritos. Nós somos seres sociáveis.
E sozinho, só em casa, mas ao trabalho, à diversão, né, ao centro, a todas as atividades. Agora, um defeito que nós temos, e que é um desafio para a caridade superior, é nós defendermos, primeiramente, os nossos e esquecermos os demais. Não, não, da minha família não faz, não. Não, meu filho, não, mas o outro faz. Mas o filho do outro faz. Onde está a caridade de sai? A caridade é para com todos, indistintamente. Jesus Cristo nos mostra até hoje que devemos ser caridosos para com todos. O Cristo, ele não diferenciou ninguém. Ele não fez diferença alguma quando veio nos mostrar a lei de amor e caridade. Então, que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. O nosso objetivo é de sermos espíritos superiores e seremos, e chegaremos a ter essa classe de espíritos puros. Mas nós temos os nossos desafios cotidianos em que nós vamos superando aos poucos. Uns conseguem com mais facilidade e outros não. Mas o que importa é que consigamos nos libertar desse egoísmo, certo? Nunca é demasiada a presença da caridade. Ninguém a dispensa. Se aquela pessoa que estiver necessitando de algo e alguém for fazer a caridade e ela dispensar, é um problema existencial, é um conflito íntimo de egoísmo e orgulho da pessoa. Se nesse caso, Eduardo, como é que fica a nossa situação? Aí Eduardo responde, nós fizemos a nossa parte. Se a pessoa não quiser ser ajudada, aí é uma questão consciencial, psicológica e espiritual dela. Mas continuaremos ajudando. Se não quiser o material, vamos fazer o melhor. A prece, a caridade espiritual, a caridade moral. Sem a caridade do Pai Criador para conosco, imaginemos, meus irmãos, sem a caridade do Pai Criador para conosco, prosseguiríamos no primitivismo. É óbvio. Nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2020. Hoje são 11 de novembro de 2020. Se o nosso Pai Criador não fosse caridoso para conosco, nós estaríamos, olha, ainda em pleno século XXI, no primitivismo, na época da caverna, porque a gente faz coisas ruins ainda, a gente fala dos outros ainda, a gente usa da maledicência. A gente precisa do apoio de Jesus, a gente precisa do apoio de Deus. Então, já pensou se Deus não fosse, nosso Pai Criador não fosse caridoso? A caridade, ela alimenta a vida e a impede para a paz. Quando nós praticamos e vencemos os desafios para praticarmos verdadeiramente a caridade, nós sentimos uma paz íntima que não há dinheiro nenhum que compre. Nós não devemos esquecer que a caridade é amor que se expande e o amor que retorna em força harmonizadora. É a lei de ação e reação, meus irmãos. Se nós fazemos a caridade, nós receberemos a caridade. Sem querer dar com a esquerda que a direita veja, não é isso. Porque é uma lei natural. É a lei natural. Nós recebemos o que nós emanamos. Se nós emanamos pensamentos positivos, se nós emanamos energias positivas para o planeta vai devolver para a gente num quantitativo maior. Bem assim com qualquer pessoa.
Ó, coroando todo o ministério de amor com a estrela da primeira grandeza entre as virtudes, a caridade moral do Cristo, ó, na cruz, expressou-se em quê, gente? No perdão a todas as faltas perpetuadas contra ele. Veja que coisa linda. O Cristo, quando esteve aqui, que foi crucificado, ele expressou o perdão para com todas as faltas perpetuadas contra ele. A gente tem que ter muita delicadeza para falar sobre isso aqui, mas há uma interpretação um pouco errônea de algumas pessoas, né, de alguns credos religiosos, quando afirmam que Jesus ele veio para perdoar os nossos pecados e que nós estamos perdoados. Jesus ele foi crucificado e expressou no perdão a todas as faltas perpetuadas contra ele e corporificou-se no seu retorno paciente ao convívio com os companheiros enfraquecidos no esplendente amanhecer da sua perene ressurreição, gente. Então, não é essa a questão. Eu faço mal, peço perdão, sou perdoado. Não. Jesus, ele corporificou, Jesus, ele mostrou, ele perdoou perpetualmente qualquer situação que façamos contra ele, certo? Ele veio nos perdoar, certo? Mostrar o perdão, ele veio nos perdoar contra ações perpetualmente que façamos contra ele, não contra o próximo, porque a ele, como é um espírito de uma grandeza enorme, um espírito de uma iluminação enorme, nós não vamos magoá-lo nunca. Nós não vamos ofendê-lo nunca. Mas aos irmãos mais próximos, em questão de categoria espiritual, como nós que somos imperfeitos, não é Jesus que vai te perdoar. Não, senhor, aí seria muito fácil. Seria muito fácil. Eu faço o mal, peço perdão a Deus, Pai Criador, ou ao Cristo, e me sinto feliz. Não, não é assim. Eu vou corrigir o meu erro. Eu vou ter que procurar o meu irmão e pedir perdão. E não só pedir o perdão, mas trabalhar para corrigir. Isso é ressuscitar. Isso é ressuscitar a nossa consciência. Nós precisamos ressuscitar a nossa consciência. E a ressurreição da nossa consciência é quando nós nos libertamos. Olha, nós também estudamos o livro Espírito da Verdade, e nós observamos no seu capítulo 57, que ele é intitulado Caridade e Você. Aí tem, permitam-me ler aqui um pouquinho, tem o capítulo 16, item 9. Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Ele já chega sendo nos cobrando. Na verdade, tem que ser assim. A caridade, ela pode salvar o mundo. Essa situação que nós estamos passando, cada coisa horríveis, e olha que eu não estou falando aqui da pandemia do coronavírus, situações de ações de nós humanos contra outros. Só a caridade pode salvar o mundo. Então, se nós destinamos a quantia correspondente a repare que exemplo, se nós destinamos a quantia correspondente para comprar um refrigerante, ou um pastel, ou um salgado qualquer, segundo os nossos hábitos, ao serviço de segundo nossos hábitos,
o que é que vai acontecer? Em cada cinco refrigerantes, em cada 5 salgados ou doces, o nosso serviço, se nós quisermos transformar nisso aí, numa caridade, a gente pode pegar esse dinheirinho e levar e doar a um hospital, ajudar uma educação de um doente. Eduardo, eu vou ficar sem o meu lanche? Aí é uma questão de cada um. Eu não estou pedindo aqui que fiquemos com fome. Ninguém vai ficar, ninguém vai fazer isso. Nós estamos ainda nesse porte espiritual. Mas se a gente tem algo sobrando e a gente sabe que há pessoas que precisam de um medicamento ou de um próprio lanche, que levemos essa pessoa, que façamos essa caridade. Então, a caridade, ela também vem nos dizer que devemos renunciar. A caridade também é renúncia. A caridade é renúncia. Como a caridade pode ser renúncia? Bem, se há um show, há uma festa, né, há qualquer coisa da porta larga, que nós não condenamos nada, a doutrina dos espíritos não condena nada, mas se eu deixo de ir para um show que eu queria tanto assistir a esse show, para ficar com uma pessoa que não tem ninguém e que está doente, é preferível ficar com essa pessoa. Aí é caridade por renúncia. É a coisa mais linda de Deus. Quando nós nos renunciamos, quando nós renunciamos o nosso supérfluo para ajudar o próximo. Isso é caridade, isso é amor sentido. No livro chamado Livro de Respostas, no seu capítulo 35, ele diz o seguinte: auxiliemos sempre. Recorda muitas das solicitações que fizeste a Deus. Recorda muito das solicitações que fizestes a Deus. Porque te afirmas tantas vezes incapaz de auxiliar. Como é que eu peço auxílio direto a Deus e concluo que eu não sou capaz de auxiliar uma pessoa? Inaceitável. Uma questão dessa. É inaceitável. Em verdade, imenso é o mar das necessidades humanas. As nossas necessidades, elas são incontáveis, inenarráveis. Então, que possamos ajudar o próximo. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer daqui a pouco, ninguém sabe. Ninguém sabe. Entretanto, olha, muito maior é a fonte da providência divina, junto da qual todos podemos doar algo em favor de alguém. Nós temos tudo, gente. Como nós falamos desde o início, não é necessário, a caridade não é só feita materialmente, não. Nós temos tudo. Nós temos o ouvido para escutar, a boca para aconselhar, os braços para abraçar, só não nesse momento de pandemia, mas quando for permitido que os cientistas encontrem a vacina, que nós pudermos nos abraçar. Um abraço é uma transmissão de energia. Então, se os nossos obstáculos, por agora, nesse momento, são tantos que não dispomos de alguns minutos a fim de empregá-los em benefício de alguém, podemos ainda distribuir simpatia e paz, coragem e esperança. Se eu não tiver ainda coragem de ir visitar os senhores no asilo, de visitar os doentes nos hospitais, que eu encorajem, que eu dê esperança ao outro, mas eu tenho que partir de mim. Então, é por isso que nós falamos que eu tenho que ter o sentimento.
certo? Eu tenho que ter o sentimento de esperança. Para isso, nós não podemos aposentar o nosso sorriso. Nós não podemos aposentar o nosso sorriso. Recordemos muitas das solicitações que fizemos a Deus. Basta isso aí. Então, quando vier qualquer situação de desafio para a prática da caridade, que a gente recorde dos pedidos que fizemos a Deus, quando o parente nosso estava hospitalizado, quando nós estávamos em situações difíceis, em que oramos, em que pedimos a Deus que nos ajudasse, Deus nos ajuda e nos ajudou e nos ajudará sempre. Então, quando surgirem todos esses desafios, que lembremos disso. Também, gente, dizem que toda pessoa de fé viva sofre, Dizem que toda pessoa de fé viva sofre incessantemente nas obras da caridade. Em nome do Cristo, no entanto, vamos explicar por que isso acontece. Por que as pessoas dizem que as pessoas de fé viva sofrem incessantemente nas obras da caridade do Cristo? São espíritos pessimistas que aceitam a derrota de quaisquer iniciativas antes de começá-las. Então, essa questão de dizer que a pessoa de fé viva sofre incessantemente nas obras da caridade em nome do Cristo é complicado, certo? Porque são espíritos pessimistas, porque a caridade não vai levar ao sofrimento, leva à libertação, leva à harmonização espiritual e fluídica. São pessoas egoístas, que moram nas próprias convivências de cada um, né? São frívolas, são pessoas frívolas, que vivem agarradas à casca das situações e das coisas. São pessoas levianas, que esquecem compromissos com eles mesmos e com o próximo. São pessoas oportunistas, que querem ver vantagem e lucros imediatos, vaidosos, desconhecem propositadamente a necessidade dos outros. Para que mais vaidade e egoísmo do que isso? A gente desconhecer, fala de com que não está vendo, desconhecer a necessidade dos outros. São pessoas vaidosas. São pessoas que precisam ainda. Chegou para si um pouco para pensar na palavra. São pessoas que precisam ainda sentir Deus. Certo? São pessoas que precisam abraçar a Deus, abraçar a causa do Cristo. São pessoas que ainda não reconhecem que todos nós somos filhos de um único Pai Criador, que nós precisamos um dos outros. Então, meus queridos amigos, sempre teremos desafios em nossa vida. Nós elencamos, para nossa palestra virtual de hoje à noite, os desafios à caridade. E vimos um pouquinho, porque a palestra só são 50 minutos, como vencer alguns desafios. Esse pouquinho nós resumimos como vencer os desafios para a prática da caridade. Amar, sentir e viver o Cristo. Só isso. Amar, sentir e viver o Cristo. Novamente, amar. São 3 palavras. Sentir. E só pela segunda palavra, quando nós sentimos o Cristo, quando nós sentimos o amor de Deus dentro de nós, a nossa luz se agiganta como o sol, que ilumina todos os continentes, sem trégua.
que leva a vida, iluminando com seus raios. Então, meus queridos amados irmãos, confrades espíritas, amemo-nos muito. É só isso que o Cristo espera de nós. Que nós nos respeitemos, que pratiquemos a verdadeira caridade sem intenção nenhuma, que possamos olhar para nós mesmos e falarmos: nada fiz de mal contra o meu próximo hoje. De olharmos para nós e verificarmos que estamos melhores que ontem, que estamos evoluindo espiritualmente. Eis o presente que o Cristo quer, que possamos aceitar os desafios à caridade e passarmos por todos eles com o coração aberto para a obra do Cristo. Queridos companheiros, na próxima semana nós teremos a presença do nosso queridíssimo amigo e irmão Felisney Souza. Ele será o responsável da palestra do dia 18 e também com a mesma intensidade do nosso queridíssimo irmão, amigo e irmão, no dia 25, nós teremos Carlos Rego. Então, na próxima quarta-feira, dia 18, o nosso irmão Felisney Souza, e na outra quarta-feira, dia 25, nosso amigo e irmão Carlos Rego. Neste momento, nós vamos encerrar a nossa palestra virtual, vamos fazer a nossa prece, pedindo a todos que se mantenham em estado de agradecimento, porque a palavra é de gratidão. Obrigado, Cristo, por esses minutos juntos a vós. Obrigado, Jesus, pela dádiva da encarnação. Obrigado por aqueles que se dizem os nossos amigos, os nossos inimigos, gratuitos ou não, porque eles, perante as nossas provas, é que nos fazem melhorar. Abençoe, Jesus, a todos os lares neste momento, levando a tua paz, a tua luz, a tua saúde. Que essa luz adentre a todos os hospitais, as maternidades, as penitenciárias, que cheguem a todas as calçadas onde os pedintes estão se recolhendo neste momento, e que ilumine a todos nós muita luz e muita paz. Mais uma vez, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Jesus, a Deus e aos Espíritos de luz e a vocês por essa oportunidade. Muita paz e muita luz a todos.